Bom, olá, está começando o Pod Mel, o podcast do agronegócio que vai te ajudar a chegar ao superfaturamento e à superprodução com mel. Eu sou a Jande. Eu sou o Pedro Feldon. E eu sou o professor Armindo. Hoje a gente vai falar de um tema muito bacana, que são os efeitos colaterais da criação de abelha e da produção de mel na vida das pessoas que decidem se dedicar à apicultura. Professor, a Cia da Abelha fala muito do lado financeiro da apicultura. É verdade. E a gente apanha demais por rapaz, falar disso. É porrada o tempo todo. É mercenário, é vendedor de curso. É mentiroso. É mentiroso. Porque, na verdade, muita gente critica a gente por desconhecimento. Não é nem maldade, é porque as pessoas não conhecem. E esse desconhecimento, essa ignorância com relação à parte financeira da apicultura, né, a viabilidade financeira da atividade apícola, ela acaba marginalizando a apicultura. Então, por isso que a Cia da Abelha insiste tanto em mostrar e provar que a apicultura ela é e deve ser uma atividade rentável. Na verdade, até pouco tempo atrás, a apicultura como forma de negócio, ela ficava na mão de poucas pessoas, né? Poucas pessoas se beneficiavam dessa produção, dessa venda, dessa exportação, ou então desse consumo de mel aqui no Brasil. É verdade. Agora a apicultura tá virando uma página na história dela, tá entrando na vida das pessoas como uma opção de negócio e não como uma opção da vovó fazer o chazinho para criança, de dar para tosse, daquele mel que é tirado no cupinzeiro. É verdade. Então, qual é esse efeito que está dando agora? O que a gente observa, né, gente? Boa tarde a todos aí que estão nos acompanhando aí, iniciando o podcast. Hoje a gente está aqui com a visita da Janaína com a gente. A Janaína está aqui acompanhando aqui nos bastidores aqui. Obrigado, meu bem, você está conosco aqui, bom demais da conta. Janaína não tinha vindo ainda, né, Jande? Para poder acompanhar aqui o trabalho. É a primeira aqui, vez que a Janaína veio dar o ar da graça aqui. Era para você estar aqui, viu, Janaína? Exato. Era para você estar aqui. Mas essa vida agora de empresário é um caso sério, rapaz. Não é fácil não, né, Janaína? Rapaz, agora virou produtora de cera ali, pesado ali, né, Janaína? Mandando brasa. Bom demais da conta. Desempenha uma outra função também muito importante. E essencial no projeto como um todo, né? Sim. A cera como um produto ali que é importantíssimo para a superprodução de mel da abelha. Né? Eu vou pedir para a Jande repetir a pergunta para a gente poder direcionar aqui nosso... É isso aí. Tá. Deixando de lado um pouco as vantagens só financeiras que a atividade da apicultura desempenha, como se fosse uma atividade lucrativa e rentável. Ainda assim, mesmo que não fosse só lucrativa e rentável, qual a função da apicultura na sociedade como um todo? Quais seriam as vantagens, As vantagens da apicultura. Vamos dizer o seguinte, eu também estava pensando nisso quando a gente estava falando do tema de hoje. Se a apicultura não desse dinheiro, ainda valeria a pena criar abelha, professor? Pois é, esse é um ponto que muita gente tem que realmente colocar na ponta do lápis, porque ninguém entra em nenhuma atividade comercial, nenhuma atividade agropecuária, com o objetivo de quê? Com o objetivo de simplesmente trocar alho por bugalho. Exatamente. Todo mundo entra com o objetivo de produzir e de ganhar dinheiro, porque afinal de contas as contas de todo mundo chegam todos os dias. Mas se a gente imaginar, por exemplo, a apicultura como uma atividade que ela não desse nenhum tipo de renda, nenhum tipo de rentabilidade, nenhum tipo de retorno, né? A gente imaginar, por exemplo, será que ainda assim valeria a pena trabalhar com a apicultura? E isso está diretamente relacionado ao tema do nosso podcast de hoje, do nosso Pod Mel, que são os efeitos colaterais da apicultura, né? E a gente imaginar isso, gente, os efeitos colaterais positivos, porque efeito colateral na área médica diz respeito a algo que é negativo. Exatamente. Algo que diz respeito a uma doença, uma patologia, algo que você vai ter ali no seu organismo que vai te afetar no dia a dia. Entretanto, quando a gente imagina os efeitos colaterais positivos de algo, ou seja, de algo que possa mudar a sua vida, no primeiro momento todo mundo coloca o lado financeiro como algo que vai para ser tangível para mim poder desenvolver aquela atividade. Mas e se a apicultura não desse esse retorno financeiro que a gente tanto coloca? Tem outros aspectos? Tem. Existe um aspecto que ele é muito... Eu acho que era até o primeiro aspecto da produção do mel, que é a saúde. A saúde, sem dúvida. Quando a gente pensa, a gente imaginar, por exemplo, quando a apicultura começou lá nos egípcios,
Que eles trouxeram ali toda aquela forma arcaica de trabalhar a apicultura e foi o primeiro povo a transformar a apicultura em método. A apicultura, eles transformaram em método porque dava dinheiro? Não. Não. Eles transformaram em método porque dava saúde. Precisava do mel. Eles precisavam do mel porque dava saúde. Então você já tinha ali os primeiros estudos que haviam com os médicos egípcios. Não é médico sobre a ótica atual, é médico sobre a ótica de um povo de 4.000 anos atrás. Uhum. Os que curavam, né? Os que curavam. Não era nem a ideia de um curandeiro, porque já havia a ideia de uma medicina também que era pautada em método. Os primeiros povos que pautaram a medicina em método foram os egípcios. Antes dos egípcios, mais ou menos na mesma época, os chineses, já através da medicina chinesa, que eles têm ali muita metodologia, utilizando inclusive produto apícola como elemento de saúde. Você imaginar ali os povos mesopotâmicos, que também tinham tratados que eles deixaram escritos dos produtos das abelhas como objeto de saúde, e a gente imaginar, se hoje a gente vivesse numa sociedade onde o mel e os produtos das abelhas não tivessem valor nenhum financeiro, ele teria um valor que é tão ou maior que o financeiro, que é o da saúde, o do alimento saudável. A gente nem precisa falar como remédio, né, professor? Não, é como alimento mesmo. Saudável, o alimento que traz saúde. Que traz saúde. E que, infelizmente, na legislação brasileira, não tem uma classificação na legislação nem na Anvisa e nem no Ministério da Agricultura. Ou seja, na Anvisa o remédio é remédio. No Ministério da Agricultura, alimento é comida é comida. Não existe, e o meio do caminho? Não existe o meio, né? Que é o do alimento funcional. O alimento funcional é o alimento o quê? Que ele vai dar uma interferência no seu organismo positiva a ponto de alterar um fator negativo que o seu organismo esteja vivendo. Hoje, uma das doenças mais terríveis que acometem o ser humano é, por exemplo, a obesidade. Sim. Causada por um alimento que é extremamente nocivo. São vários tipos de alimentos. Mas qual que é o mais nocivo? Que está em quase todos, né? Está em quase todos. Qual é, gente? Que as mulheres adoram. Gente, mas... É o açúcar. O açúcar, às vezes faz um benefício momentâneo, assim, aquele prazer momentâneo, mas a conta chega, né? A conta chega. O açúcar, ele é um disacarídeo, né? Ele é um disacarídeo, a sacarose. Então você tem ali 2 monossacarídeos que ligados formam a sacarose, que é a glicose e a frutose. A ligação química dos dois não é simplesmente uma ligação fraca, uma ligação química mesmo. Você tem ali a formação da sacarose, que é um disacarídeo. E esse disacarídeo, quando você consome, o organismo ele precisa digerir. Tem que cair no estômago e tem que passar por um processo de digestão. O processo de digestão da sacarose, todo açúcar, todo disacarídeo ou polissacarídeo, no momento da quebra dele, tem produção de radical livre. Todo açúcar, disacarídeo ou polissacarídeo, tem produção de radical livre. E esse radical livre, ele vai ficar no nosso organismo. O néctar da flor também é sacarose. O néctar da flor. Só que a abelha vai fazer a digestão e o radical livre vai ficar no organismo de quem? Da abelha. Da abelha. A abelha faz isso há 100 milhões de anos. Desde que a abelha é a abelha e a flor é flor na natureza. Ela quebra a sacarose em glicose e frutose. Então, quando a abelha deposita o mel da abelha lá no favo, sim, aquele mel ele já é o quê? 2 monossacarídeos, glicose e frutose. Ele não precisa ser digerido novamente. Quando a gente come o mel ele cai no sistema digestório, ele já é reabsorvido e encaminhado imediatamente ao fígado e dali à corrente sanguínea. Você não tem produção de radical livre. Então é energia pura, né, professor? Tem o inverso. É o inverso. Porque no processo de quebra, existem alguns radicais de glicose e frutose que estão o quê? Faltando radicais. Porque o radical ficou no organismo da abelha. Então aquela glicose e frutose, para entrar em atividade biológica no nosso organismo, ela tem que sequestrar radicais para entrar em atividade. E ela vai entrar em atividade em qual organismo? No nosso. O açúcar cristal, ele produz radical livre. O mel da abelha sequestra radical livre. Olha que impressionante. Aí para quem que é interessante ter essa informação, hein? E a maioria das pessoas não sabem disso. Pensa só no mel da abelha
como o mel que é colocado lá do chazinho da vovó para combater a gripe, a tosse, para combater a tosse, e acabou. E vai muito além disso. Minha garganta tá doendo. Toma uma colherinha de mel. A gente imaginar o índice de peroxidase de hidrogênio do mel. Que quando a gente fala peróxido de hidrogênio no mel, o que é? É uma composição similar à da água oxigenada presente no mel. Similar à água oxigenada, o H2O2. É similar, está presente no mel. E ele é fatal para a bactéria. Então a atividade antibiótica do mel, que não é só por osmose, pelo fato do mel ter muito pouca água, mas também pela atividade química do H2O2, ele mata a bactéria com eficiência. Então é um antibiótico natural por natureza. Isso é característica do mel. Então só isso aí, a gente imaginar, por exemplo, a sociedade de hoje, onde a gente está enfrentando problemas muito sérios da resistência das bactérias aos antibióticos, a gente ter no mel, ter na própolis, produtos que têm uma atividade eficiente contra bactérias gram-positivas e gram-negativas, isso é de uma diferença gigantesca para a humanidade. Mas a gente então é um ganho gigantesco. A gente começa a entrar numa briga de grandes indústrias que já estão aí no mercado financeiro há muitos anos. É verdade. A gente está começando a abalar uma estrutura e isso não vai ser fácil. Não vai ser fácil e em passado recente, quando houve aí uma divulgação muito pesada do mel, dos benefícios do mel associados à babosa, que foram divulgados pela Pastoral da Saúde da Igreja Católica através do Frei Romano Zago, da experiência da Pastoral da Saúde com comunidades pobres do Brasil, comunidades não é pobres, miseráveis do Brasil, que não tinham um amparo do Sistema Único de Saúde e que entravam com o mel da babosa para o tratamento do câncer. Tá vendo? Populações totalmente ignoradas pelo governo. A Igreja Católica lançou um livro que chama Câncer Tem Cura. Esse livro ainda tem na editora Vozes. Na Igreja Católica, editora Vozes. Câncer Tem Cura. O uso do mel da babosa para o tratamento do câncer, para a cura do câncer. Nessa época, quando houve a divulgação desse livro, houve uma corrida ao consumo do mel no Brasil em todas as regiões. Isso tem mais ou menos uns 15 anos, Pedro. Eu sei que passou 2 para 3 anos, teve uma matéria do Fantástico com o Dr. Bactéria, desacreditando o mel. A matéria começou, além do fato do mel engordar, o que é uma mentira que a gente sabe, além do fato do mel engordar, ainda existe o risco de toxina botulínica no mel. Só que o exemplo que eles deram na matéria foi do consumo de peixe contaminado com toxina botulínica, porque eles não encontraram no Brasil alguém que tivesse morrido por botulismo pelo consumo do mel. O que isso acabou ocasionando? Uma pressão tão grande por parte dos laboratórios, no sentido de desacreditar o uso do mel pelo risco do botulismo, que hoje a gente é obrigado a colocar no rótulo, pelo Ministério da Agricultura, de que criança com menos de 2 anos não pode consumir mel. E é orientado por pediatras também. E orientado por pediatras. Então a coisa foi tão costurada. Então todas as vezes que a gente entra com o mel, com a própolis, como alimentos que vão trazer vida, saúde, beleza, cura, a gente encontra uma briga muito forte porque bate de frente com a indústria farmacêutica. Você falou uma coisa que é importante, a gente fala pouco aqui no nosso Pó de Mel. O mel também ele é usado para tratamentos tópicos. Sim. A gente fala pouco, né? Faz pomada, quais outros produtos? Se você imaginar, por exemplo, uma pessoa que normalmente tem a diabetes, que está no estado agudo de diabetes muito alto e que tem úlcera varicosa. A úlcera varicosa é uma ferida que dá normalmente nas pernas e que chega a expor até o osso. E não fecha, porque a pessoa com a diabetes descontrolada, 400, 500 de glicemia, você não consegue fechar uma ferida dessa. Não tem cicatrização, né? Qual que é o produto, os 2 produtos que vão conseguir, e já tem pesquisa disso, da doutora Lucimar Pontara, da Universidade Estadual do Paraná, no interior do estado do Paraná, pesquisa que ela fez com paciente, utilizando pomada de própolis e mel de abelha para o tratamento dessas feridas. E ela conseguiu fechar a ferida de vários pacientes. Chegou a fazer publicação disso, randomizada, chegou a ter publicação internacional disso. Professor, eu vou até... Não precisa a gente nem radicalizar com os exemplos. Eu vou dar um exemplo meu. Antes de iniciar a apicultura, há 5, 6 anos atrás,
eu acho que foi depois do casamento, né, Jane? Foi. Depois que nós casamos, eu tinha problemas de garganta, infecção de garganta, eu lembro que inflamação de garganta. Mesmo, é verdade. Frequente. Era quase de 2 em 2 meses eu tava com a garganta ruim, antibiótico, anti-inflamatório. Assim, era terrível. Viajar, então, era impossível. O simples fato de começar a ter contato com o mel todo dia, acabou. Própolis também? A própolis nem se fala. A própolis, né, professor, é outro produto. Você chegou das até abelhas. ter até algum problema relacionado à bronquite também, né? Eu tive bronquite a vida toda, professor Arlindo. É mesmo, Pedro? A bronquite a vida Tem toda. bastante tempo que não tem nenhum tipo de crise. E depois do uso mais regular do mel e da própolis? Professor, eu não gosto nem de comentar, porque a gente sabe, quem tem família, parente em casa com bronquite, com asma, tenta de tudo. E vai xarope, vai raizada. Então, assim, é desagradável você ver seu filho. Eu sei que meus pais passaram por isso. Carregar filho para o hospital para ficar tomando injeção, E o simples contato com o mel e com o própolis, ele praticamente imuniza a gente. Ele dá uma fortificação no sistema respiratório da pessoa. Muito forte, poderoso. É fantástico. Não, os nossos filhos, graças a Deus, assim, os dois nem tem problema respiratório, né? Você está falando isso porque você quer vender o seu peixe? Também. A gente tem que divulgar, dá certo. Os produtos das abelhas, eles são muito pouco divulgados nesse sentido. E a gente tem uma limitação muito grande da divulgação disso, por quê? Porque a gente não pode colocar, por exemplo, uma prescrição num rótulo de um produto apícola. Exato. Porque é um alimento, não é um remédio. Então não tem o meio termo. O fato de não haver um meio termo, que é o alimento funcional, complica muito. Mas tem o nutracêutico, tudo bem, mas o nutracêutico, na esfera da Anvisa, ele também tem que seguir o mesmo processo de rotulagem de um medicamento. Então, ou seja, vamos dar com uma mão e tirar com a outra. Não, você pode classificar como nutracêutico, beleza, mas dar com uma mão e tirar com a outra. Eu não posso rotular da mesma maneira o produto como um alimento que tem atividade funcional. Então, o nutracêutico é remédio. Na minha visão, o que cabe pra gente mesmo é continuar divulgando. Continuar falando, não se calando e estudando, aprendendo sobre... A gente precisava de mais pesquisas. Eu sinto que o Brasil, a gente não pode criticar a pesquisa apícola no Brasil, não. O Brasil é o país que mais produz conhecimento científico apícola do mundo. Mas esse conhecimento fica restrito. Mas o conhecimento ele é de apicultura. Entendi. A gente precisava ter mais pesquisas relacionadas à utilização dos produtos das abelhas para a saúde humana como alimento. Porque também desenvolver pesquisa para poder fundamentar o produto como medicamento, o produto não é medicamento. O mel nunca foi tratado como medicamento por nenhuma sociedade desde que o ser humano começou a ser ser humano há 10 mil anos atrás. Sempre foi tratado como alimento. O pólen sempre foi tratado como alimento. A cera da abelha como alimento. A própolis como alimento. Eles chamavam de unguento preto ou cera preta da abelha. Né? Professor, e já que o senhor está falando de alimento, a gente já falou do alimento saudável, né? Das funções do mel para a saúde, tem um outro efeito colateral também, que quem produz o mel sabe. É a abundância desse alimento na mesa da pessoa. É uma abundância fartura. É uma coisa impressionante, é uma fartura gigantesca. Né? No Brasil, a gente ficou condicionado àquela ideia de que fartura é uma colmeia de abelha produzir para você 5 quilos, 10 quilos, 15 quilos, 20 quilinhos de mel. Tanto é que a média de produtividade de mel por colmeia no Brasil é de 15 a 20 quilos por colmeia ano. Isso é a média, calculada pelo IBGE. Está na hora de novo Quem estudo. produz 15, 20 quilos de mel não está fazendo nenhuma graça. Nenhuma graça, Pedro. Produzir 15, 20 quilos de mel é a obrigação de qualquer colmeia do Brasil, que já é a média do Brasil. Então, uma pessoa que já faz 15, 20 quilos de mel, está tudo ok, está dentro da média. Só que quando o apicultor ele tem o conhecimento e busca um conhecimento, ele busca os métodos, não é nem as hipóteses, são os métodos, para ele aumentar a produção e produtividade, aí é que vem a fartura mesmo. E não precisa de muita quantidade de colmeia, não precisa né, de muita quantidade de colmeia. Nenhum é interessante grande espaço. como que ainda está enraizado na cabeça do apicultor brasileiro
todo o projeto ápice do Sebrae lá dos anos 90 e princípio dos anos 2000, que pautou o crescimento da apicultura em número de colmeias. Não, você tem 500 colmeias, você é um apicultor profissional. Não, você tem 50 colmeias, você é um apicultor amador. E aí caía numa contradição, porque você tinha apicultores com 50 colmeias, cada colmeia produzindo 80 quilos de mel, e tinha apicultores com 500 colmeias, cada um produzindo 20 quilos de mel. Qual que fazia mais vantagem? O de 50 colmeias a 80 quilos ou o de 500 colmeias a 20 quilos? A diferença é grande, né? A diferença é grande. E isso foi trabalhado durante quase 18 anos pelo projeto ápice do Sebrae. E com um objetivo muito claro: aumentar a produção de mel no Brasil para atender uma exportação crescente, que vem crescendo desde 2002, quando o Brasil começou a exportar mel. Mas isso ainda está na cabeça das pessoas. Não, eu preciso ter muita caixa para fazer grande produção de mel. Não. Não. Você pode ter 50 colmeias, cada uma produzindo de 60 a 90 quilos de mel, você vai tirar de 3 a 5 toneladas de mel por ano. Até porque com uma quantidade reduzida de 50 colmeias, você tem um outro efeito, que é a qualidade de vida. Isso. Você trabalhar com prazer na abelha, não é? Isso. Agora, você ter 200, 300, 500 colmeias, você vive louco. Porque você sai, por exemplo, no tempo que eu e meu pai, nós tínhamos lá 800 colmeias em Minas. Rapaz, a gente pegava período de manejo pré-safra, Pedro. Nossa, gente. Você imagina por 800 caixas. Era 2 meses, de domingo a domingo. Você saía 5 horas da manhã para poder visitar 3 apiários num dia inteiro de serviço, no dia inteiro, e no dia seguinte você já tinha que estar de pé de novo para visitar outros 3. Eram 18 apiários. Você tinha 6 dias da semana, segunda a sábado. Então eram 3 apiários por dia. Você tinha um domingo para descansar. Isso é vida. É, professor. Que prazer que você tinha. Mas que é. prazer que você tinha trabalhando de 5 da manhã até 9 horas da noite. De segunda a sábado. E a apicultura não é isso, né, professor? A apicultura não é isso. Eu tiro por base a gente, aqui, eu e a Jande. A gente trabalha a semana toda, chegou sexta-feira à noite, pega os meninos, põe no carro, vamos pra fazenda. Chega na fazenda, toma um café da manhã no outro dia. Né? Come um queijo gostoso. Queijinho. Ah, não é? O bolinho da vovó. Bolinho da vovó. Bolinho da vovó. Cafezinho quentinho. Aí deixa os meninos brincando com os avós e a gente vai pro apiário. Meia hora. Aí é bacana. Meia hora a 1 hora o serviço está feito. Pois é. Quantas colmeias? 20 colmeias. Pois é. Tranquilo. Tava comentando isso hoje num grupo nosso, tá? Que, gente, se não tiver prazer para você trabalhar... Que sentido que tem? Não faz sentido. Vamos dar um exemplo do Manuel, que está aqui em Aragoiânia. Sim. Manuel está ali em Aragoiânia, trabalhou a vida inteira como construtor civil. Vida inteira, trabalhou como construtor civil. Implantou aí, depois de 3 anos, dentro da escola de apicultura, acompanhando o método Cirabelli, estudando, buscando informação, buscando conhecimento, ele está hoje com 70 colmeias. Fez na última safra dele a média ali de 70 quilos de mel em cada uma. Nossa, tirou 5 toneladas de mel. Em 70 colmeias. Em 70 colmeias, 5 toneladas de mel. 4.900 quilos, para não dizer que foi 5.000 quilos. Quase 5. Quase 5. Bateu na trave das 5 toneladas. Vendendo ali a R$60 o quilo. Então você imagina, 5.000 a R$60 o quilo. Então ele fez um dinheiro que dá para ele sobreviver tranquilo, manter a família tranquilo, sem desespero. Vai lá uma vez por semana no apiário ou a cada 15 dias e trabalha tranquilo. Então a qualidade de vida que a abelha dá, com poucas colmeias e você pautando o seu trabalho em produtividade, você alcança uma tranquilidade, uma estabilidade financeira com muita fartura e abundância. Professor, um exemplo para o senhor. O senhor tem um aluno, ele foi da sua última turma presencial, de 2019, salvo engano. Ele é irmão nosso, e quando ele comprou o sítio dele, no fundo, lá na beira do córrego, tinha 2 colmeias abandonadas. E ele todo ano, todo mês de setembro, mês de outubro, ele ia lá, levantava a tampa, tirava 2 quadros de mel de cada uma delas, ou seja, 4 quadros de mel, quadro de ninho. Do ninho. Cortava e comia. Era o consumo do ano, aquele mel.
Tranquilo. Depois que ele fez o curso com o senhor, ele foi manejar as 2 colmeias. Hoje, ele não dá conta de distribuir o mel que as 2 colmeias dão para ele. Ele tem mel o ano todo para ele, para a família, para os parentes e para os amigos. Tira lá 60, 70 quilos em cada uma. É 50, 60, porque ele não faz o manejo também certinho. É 50, 60 em cada uma. Todo ano. Todo ano. Ou seja, em 2 colmeias ele tira ali 100, 120 quilos de mel no ano. Exatamente. Uma família de 4 pessoas dá conta de comer 120 quilos de mel no ano? Não dá conta. Não dá. É mel demais. Você falou uma palavra-chave, professor, agora, família. Quando a gente começa a trabalhar com a apicultura, não tem jeito. Existe um envolvimento familiar que é fantástico. É verdade. Porque é uma preparação, né? Assim, existe um preparo para começar a trabalhar, para todos os manejos, e envolve todo mundo. Com certeza. Envolve todos, né? É de muito raro a gente vê alunos que saem aí dos treinamentos, dos cursos. É muito raro aquela pessoa que sai de um treinamento, ela ficar sozinha cuidando do apiário, cuidando das abelhas. Sempre tem um envolvimento ali do marido, quando é a esposa que termina o curso, da esposa, quando é o marido que termina o curso, dos filhos, dos pais, dos avós. Aí entra ali também o colaborador da fazenda, com a família do colaborador também. Ou seja, todo mundo entra naquela coisa da abelha. Parece que tem algo na abelha que, pelo fato de já ser uma grande família, ela passa uma energia também para aquele cuidador daquela abelha, que é o apicultor, que é a apicultora, de que a família tem que estar junto também. Por incrível que pareça, a colmeia da abelha, o enxame da abelha, trabalhando em conjunto, parece que estimula com que as famílias também trabalhem em conjunto. É verdade. Não tem jeito. Quando a gente... meu pai, quando a gente começou, ele não queria nem saber de abelha. Mas aí ele começa a ver a gente, todo mundo envolvido. E aí junto os netos. Aquele mutirão da cera. Vamos aramar os quadros. Vamos puxar os arames dos quadros. Limpar quadro, colocar cera. Então assim, porque quem está em casa e às vezes ainda não começou a viver isso, gente, é gostoso. É prazeroso. É muito trabalho? Mas é um trabalho que você faz ele se divertindo. Você junta todo mundo lá, começa a contar história e começa a colocar cera. Depois, dia de beneficiamento de mel, professor. Toda hora tem um menino cutucando o dedo no favo para poder comer. É impressionante. Não, e quando você vai colocar arame e cera em quadro? Sim. E junta a família toda para fazer aquilo. Quando você vê, tá o filho mexendo, tá a filha mexendo, tá todo mundo trabalhando. E é um trabalho ali todo mundo junto. É gostoso, tá ali na propriedade. O que a gente tem de relatos de alunos que trouxeram para nós que a apicultura foi a salvação da família. Que a apicultura reuniu novamente pai e filho, mãe e filho, pai e mãe com filho, que reuniu esposa e marido, marido e esposa, que reuniu ali a família toda e que trouxe uma harmonia novamente. Não é que os problemas acabaram, mas as pessoas passaram a descobrir algo que pode ser feito em conjunto e naturalmente os problemas foram sendo colocados aos poucos em cima da mesa e sem briga foram sendo resolvidos. Então a gente vê que a apicultura, ela é uma atividade que ela salva a vida das pessoas. Ela salva as famílias. A apicultura é uma atividade para a família. A apicultura é uma atividade que reúne ali o pai, a mãe, o filho, a filha, o vô, a avó, o tio, a tia, os primos. Tá todo mundo junto ali em torno daquela maravilha que é você trabalhar com a abelha e daquela maravilha que é você ter o produto natural e saudável da abelha. Né? Eu vejo a família muito presente, mas eu também percebo que ser apicultor é um autossalvamento. Eu não sei se o Pedro percebe isso, mas eu tenho muito isso de quando eu estou com o macacão e estou indo para o apiário, vem uma coisa, uma paz, uma harmonia com a natureza. Assim, você não pode chegar no apiário de qualquer jeito, assim, afoito, nervoso, querendo resolver o planeta, o mundo inteiro. Você tem que chegar com calma. Então, você tem que se preparar para aquele ambiente. Porque senão vira um caos. É verdade. Então, você tem que fazer esse exercício como apicultor. É engraçado. Disciplina, né? O apicultor tem que ser disciplinado. Se ele não tiver disciplina, ele não consegue. Eu vou te dar 2 exemplos, professor Armindo. Quando a gente sai de Goiânia e pega a estrada até chegar lá em Goiás para a gente começar o nosso trabalho na apicultura,
já é como a gente está fazendo a transição da nossa realidade daqui para a realidade apícola, a realidade daquele trabalho, aquele contato com a natureza. Parece assim uma jornada onde você está deixando para trás a cidade e indo em busca da natureza. É verdade. Outro local que eu sinto isso bastante é quando a gente está chegando no apiário da Cia da Abelha. Aquela matinha, quando a gente está descendo a pé ali no Meia Ponte. Nossa Senhora, ali é bonito demais. É muito agradável. É como se você deixasse para trás todos os problemas da cidade. A Janaína esquece até os problemas da empresa, esquece fornecedor, esquece funcionário. Aquela tranquilidade daquele verde ali do apiário Meia Ponte é maravilhoso, nossa Senhora. É muito agradável. Então, esse contato com a natureza... Isso não tem preço. Não tem preço. Não você tem pisar no chão de novo, para quem tem a fazenda, você pisar no chão de novo, conviver com o verde, sair do concreto, sair dessa confusão, desse estresse, né, dessa disputa que o mercado como um todo ele provoca em cada um de nós, de você ter que ser competitivo cada dia mais, cada vez mais. Ninguém se contenta com aquilo que já tem, né? E de buscar aquilo que vai te dar fartura, vai te dar tranquilidade, te dar o conforto financeiro e material, mas sempre quer mais, quer mais, quer mais. E quando você chega no apiário, ela te convida a buscar o oposto disso. A simplicidade, né? Simplicidade. Aí entra mais uma vez a saúde. Porque não é só a saúde física não. Ela ajuda o apicultor a ter essa saúde de mental. Com certeza. Inclusive, a apicultura é uma lição de humildade para as pessoas. A gente, quando vê pessoas grandes que vestem aquele uniforme de apicultor e é obrigado a respeitar aquele bichinho pequenininho que se chama abelha, que rapaz, não é qualquer um que dá conta de fazer isso. É uma lição de humildade para todos nós. Com certeza. É impressionante. É um animal diferenciado, né, rapaz? É verdade. É um animal diferenciado. Professor, e tem também uma outra qualidade que a apicultura traz na vida da gente, que é a preservação do meio ambiente, né, professor? Esse é o principal fator, é o principal efeito colateral da apicultura na vida de qualquer um. Porque se existe algo hoje que o planeta ele precisa desesperadamente, é do controle da natureza. Não estou falando de aquecimento global, já tivemos até debate sobre isso aqui no passado, Sim. Gerou uma certa polêmica ali. Mas é da questão do seguinte, ninguém nega que as mudanças climáticas são um fato. Desmatamento, redução do volume das águas, os extremos globais, não é aquecimento global, é extremo global. Quando é calor demais, quando é frio demais, quando é chuva demais, quando é seca demais. Você não tem o equilíbrio, é 8 ou 80, tudo. Aqueles ciclos perfeitinhos. Isso, né? Então essa alteração da natureza, ninguém nega que isso é um fato hoje no planeta inteiro. E a gente tem na apicultura uma atividade que ela depende diretamente do ecossistema equilibrado. Não tem como, depende da floresta. Depende da fauna, depende da flora, depende ali de todos os ecossistemas ali preservados para você ter a produção de mel. E eu acredito que o principal efeito colateral disso é a pessoa descobrir, normalmente se passa a ideia que pelo fato de você ter um ecossistema equilibrado, ele é apenas um ecossistema equilibrado e que você não pode retirar nenhum benefício daquele ecossistema. Que ele não produz. Ele não produz. E isso afasta o produtor rural da ideia de que o ecossistema gera riqueza. O ecossistema, um ecossistema equilibrado, imagina áreas aí de 100, 200, 300, 500 hectares, 1.000, 2.000 hectares, florestas fechadas com ecossistemas equilibrados, eles são ambientes de produção de alimento em grande quantidade. Não estou falando de coleta de semente. Bacana quem coleta semente de baru, top demais. Quem vive disso paga ali o seu arroz com feijão, bacana. Estou falando é de produzir alimento em grande quantidade, o pólen, que é uma fonte de energia poderosíssima, falamos aqui da questão da saúde dele, o mel, o pólen como fonte de proteína riquíssima, pouco conhecido, que tem aí de 25 a 32% de proteína. Uma bomba, tem né? mais proteína do que a soja, tem mais proteína do que a carne vermelha. Uma bomba proteica. Uma bomba proteica. E são toneladas de pólen que se perde diariamente nas florestas e ecossistemas, porque diz que não pode extrair nada dali. Então, são fatores, né? São efeitos colaterais que são favoráveis, benéficos para quem vai trabalhar com abelha, e que tem que levar também uma cadeia de pesquisadores, uma cadeia de doutores,
a repensar o que é que eles realmente têm ideia a respeito dos ambientes de ecossistemas preservados. A única atividade agropecuária que protege na prática com P maiúsculo, a natureza é a apicultura e a meliponicultura. E eu vou dizer mais, assim, quando a gente vê um pecuarista, né, aquelas extensões enormes ou pequenas de fazendas, se você falar, fecha 10 metros de pasto aqui para poder renascer uma floresta. Isso, para a vegetação subir de novo. Aí você vai ter mais pasto apícola, vai ter mais... Nossa, é uma confusão enorme. Você vai ter mais água, você vai ter mais fauna, mais flora. A gente tem conhece uma fazenda próxima que o pecuarista ele colocou o pasto até a beira do rio. Ou seja, assorou a parte do rio dele. Considerando que isso já é ilegal. Né? Já é ilegal. Sim. Porque a área de mata ciliar é obrigatória hoje você deixar em qualquer área de floresta. Mentalidade de que tem que ter pasto. Gente, não precisa ter só pasto. Exato. Existem formas lucrativas e muito lucrativas de produzir uma terra preservada. Eu vejo positivo o seguinte, que isso está mudando. Isso está mudando. Quando a gente rodava, até 10, 15 anos atrás no interior de São Paulo, você rodava 200 quilômetros de cana de um lado e do outro da estrada. Ainda cana de um lado e do outro da estrada. Mas você já encontra de 10 a 20% de várias propriedades rurais situadas na beira das rodovias, já com a floresta restabelecida. Por quê? Porque a lei ambiental de 2012, ela passou a exigir o que dos fazendeiros? O CAR, né? O Certificado Ambiental Rural, o Cadastro Ambiental Rural, com 20% da área da fazenda preservada. E muitos desses apicultores, principalmente no interior de São Paulo, e a gente fala com muita propriedade, porque a gente conhece pessoalmente a apicultura no interior de São Paulo, essas áreas estão sendo aproveitadas, grande parte delas, por apicultores para a produção de mel. Ou seja, viabilizando a área de preservação permanente para a produção. Então a floresta produz alimento e produz muita riqueza, não é pouca. Professor, o que mais me impressiona é que, conhecendo o método que nós utilizamos aqui na Cia da Abelha, você tem acesso a todas essas benefícios que a apicultura traz. Sim. E como consequência, nós temos a remuneração financeira. Sim. Uma atividade extremamente lucrativa, uma atividade que faz com que coloque a comida na mesa das famílias brasileiras. Sim. Né? E um negócio altamente escalável. Altamente escalável. Você pode começar pequenininho, com poucas colmeias, e crescendo gradualmente o seu trabalho de apicultura. Você não tem que começar com 200 colmeias de cara, você vai começar com 5 a 10 mesmo. O mel de 5, 10 é o que vai financiar o investimento de um apiário de 30. Sim. O mel de 30 é o que vai financiar o apiário de 60. Até nisso tem esse benefício. Sim. O mel de 60 é o que vai financiar o apiário de 150, 200. Então você pode escalar, você não tem que fazer a apicultura correndo. Isso também apresenta para o apicultor o quê? Apresenta que não cabe dentro da apicultura aquela pessoa que busca a renda imediata. Aquela pessoa que busca, não, eu vou entrar nesse negócio de apicultura porque sabendo que dá muito dinheiro, porque eu vou entrar agora, no ano que vem eu vou estar rachando de ganhar dinheiro. É o famoso oportunista. Oportunismo não cabe na apicultura. Esse não passa do primeira colheita. Esse cai do cavalo, porque não é da noite para o dia. Primeira ferroada. Não é à toa que o nosso treinamento agora chama o quê? Jornada faturando com mel. Porque você tem que fazer uma jornada. Tem as etapas a ser seguidas. Etapas. O método, ele exige que você cumpra o método. Então, não adianta você capturar o enxame hoje e achar que daqui 2 meses você vai colher todo o mel dele. Não existe isso. Quando a gente vê, meados ali dos anos 80, final dos anos 80, que a gente já pegava ali apicultores como Robson Haas, de Minas Gerais, que é uma pessoa super conceituada dentro do setor, e que já falava sobre produção de mel, sobre aumento de produtividade, que já apresentava comércio produzindo 60, 70, 80 quilos de mel. Não era nem no sistema Demarré. Era no sistema ainda trabalhando só ninho. Não tinha sobreninho. Não tinha sobreninho. E ele já apresentava aquilo baseado no quê? No melhoramento contínuo e sequencial de rainhas ano a ano. E ele já apresentava produtividade de 60, 70, 80 quilos de mel. Já tomava porrada.
porque as pessoas não acreditavam. Quando a gente pega mais recentemente, início dessa segunda década do século XX, do século XXI, Adriana Adames, Gustavo Bijos, que lá no Mato Grosso do Sul, aí sim, começaram a implementar o sistema Demarré de superprodução de mel no Brasil, alcançando 80, 90, 100, 120 quilos de mel na região do Pantanal Mato Grossense. Tomaram porrada, muita porrada. E agora a gente, com o método Ser Abelha, que a gente fincou e balizou o método para superprodução de mel, o sistema Demarré argentino, mas adaptado de fato à abelha africanizada, e provando isso, através aí de centenas de alunos que estão aí já fazendo a superprodução de mel, tomando porrada. Que isso não existe, que superprodução de mel não existe, que isso é coisa de picaretagem, que isso é mentira. Então será que essa turma toda, eu estou falando de nomes conceituados. Professor, tinha gente que antigamente, quando a gente falava que dava para enriquecer com a apicultura, batia na gente e falava que é mentira. Mentira. E hoje mudou esse conceito. Que nem era justo, né? Nem era... Hoje, quem falava que não dava para ganhar dinheiro com mel, já prova por A mais B que dá para enriquecer na apicultura. Dá para enriquecer na apicultura. Então esse trabalho... Pessoas que até diziam aí, até um tempo atrás aí, de que não era possível enriquecer na apicultura, e que até batia também... Nascia da abelha. Hoje tiveram que dar a cara a tapa e dizer o quê? Não, dá para ganhar dinheiro sim com a apicultura. Dá para enriquecer com a apicultura. E dá. Então, assim, não está trazendo nenhuma novidade, está trazendo aquilo que a gente já fala há quanto tempo, ó. Eu desde 98, quando eu comecei a aplicar curso, que eu não comecei a aplicar curso ontem. Isso é outra coisa que o pessoal também... Mas quando é que você começou a trabalhar com curso de apicultura? Comecei a trabalhar em 1998, há 24 anos atrás. E a experiência de apicultura é quase 40. De 40 anos de experiência. De 40 anos tomando cacetada, tomando porrada, fazendo uma jornada. E que não parou a jornada não para nunca. A jornada apícola é sempre. Olha, de tudo isso que a gente falou hoje, mesmo que não fosse rentável, mesmo que não desse para enriquecer com a apicultura, já valeria a pena pelos benefícios que a abelha pessoais que ela traz? O que vocês me falam? Sem dúvida. A apicultura, o dinheiro ele é uma consequência, né, Pedro? Exatamente. Dinheiro é uma consequência. Se alguém entrar para a apicultura, a turma que vai estar chegando aí, nós vamos estar apresentando aí a escola de apicultura para os nossos alunos, que estão aí na nossa jornada faturando com mel. A turma que entrar para a apicultura achando que a causa principal é o dinheiro, vai cair do cavalo. Tem gente... Porque é a consequência de um bom trabalho. É você descobrir a apicultura, a alegria de ir para o campo, a alegria de reunir a família, a alegria de curtir a natureza, a alegria de você trazer os benefícios de saúde dos produtos das abelhas para dentro da sua casa, a alegria de você começar a efetuar a venda do mel para outras pessoas e elas também descobrirem esses efeitos colaterais positivos que elas vão colocar na vida dela. Depois de tudo isso você vivenciando, aí vem também o tal do dinheiro. Exatamente, professor. É a consequência. Mas é o seguinte, não é causa, né, Pedro? Mas agora uma coisa tem que ficar clara. O método que ensina a superprodução e que ensina o superfaturamento é o método Ser Abelha. E eu ia falar isso, porque muita gente que está acompanhando a gente... foi vivenciado na prática. Muita gente que está acompanhando, na prática. Professor, eles acompanham as redes sociais e veem os comentários. Ah, mas na minha região o quilo do mel é R$10. Na minha região eu não consigo vender o mel. Gente... participa do método Ser Abelha, estuda, aprende, implementa e conta depois se você vai ficar vendendo mel a R$15 o quilo. Tenha a humildade de admitir, mas aqui na minha região o mel é R$10. Então, amigão, tá faltando informação e conhecimento para você aprender a vender o mel a 50, 60 ao consumidor final. Porque você está vendendo para atravessador e o atravessador te paga 10, 12 para poder revender a quanto? A 50, 60. Então é uma matemática tão difícil de ser fechada. Mas sabe o que é difícil, professor? Difícil é o seguinte. Eu tenho um carro, uma Ferrari, e a minha Ferrari, ela na rodovia, nas condições normais, e eu sabendo dirigir minha Ferrari, ela pega 320 km por hora.
Gente, é só um exemplo, tá? Só um não exemplo, tem esse carro, hein? não. Eu já ia perguntar. Onde fica? Qual é a garagem? Já pensou? Então, assim, o que acontece? A pessoa quer dirigir uma Ferrari, ele tem que fazer um investimento para dirigir a Ferrari, ele tem que aprender a dirigir uma Ferrari. Ferrari não é barata, ela custa, você tem que investir na Ferrari. Aí você vai dirigir um carro que chega a 300 e tantos quilômetros por hora. Agora, não, mas eu vou pegar o meu Fuscão. Aí ele pega um Fuscão velho, né? E quer dirigir a 320 por hora. Não chega. Aí ele fala, sabe o que ele vai falar? O ignorante fala: é impossível chegar a 300 por hora num carro. Eu não chego no meu. Meu amigo, você só chega na superprodução e no superfaturamento usando o método Cia da Abelha. E buscando e estudando. Porque o método Cia da Abelha, ele é algo que não está alicerçado. Ele não está alicerçado em nenhuma literatura acadêmica. Ele não está alicerçado. Ele está alicerçado o conhecimento apícola geral. O conhecimento apícola geral ele está alicerçado para todos os apicultores. Agora, o método de superprodução de mel, de você atingir o superfaturamento com a apicultura, é algo que durante 40 anos, eu e a minha família, a gente vem trabalhando e desenvolvendo. E o que diferenciou? Que a gente colocou isso agora num papel e a gente está apresentando para os apicultores. Isso aqui foi testado, retestado e provado. E reprovado. Já deu certo comigo, já deu certo com centenas e pode dar certo com milhares. Dá certo com você. Dá certo com você que está nos assistindo. Então buscar isso é fundamental, querer. E é um convite, professor, que eu faço para a nossa audiência, que participe da nossa terceira aula hoje, que vai ser exatamente hoje trazendo a superprodução de mel. Quem sabe você vai ver como que dirige a Ferrari hoje. Vou começar a aprender, né? Começar a tirar carteira para dirigir a Ferrari. É ou não é? Gente, a gente já está no horário. Estamos no horário, né? Pois é. E a gente tem que terminar um pouquinho mais cedo, porque a gente agora tem aula do pessoal do VIP. O pessoal do VIP está nos assistindo aqui. Mas se deixar, a gente vai falando. A turma pode ficar aí, nós vamos preparar aqui, mudar aqui o cenário todo e pro cenário lá do VIP, né, Pedrão? Isso. Pra gente já transmitir de lá, nós vamos estar entrando às 17 horas e 15 minutos com o pessoal do VIP, né? A turma pode aguardar aí que nós estamos aí firme e forte, não é? Valeu demais hoje, hein? Que gostoso. E nós vamos ter que refazer esse podcast. Esse tema é muito rico. Efeito colateral. Efeito colateral. Gente, um grande abraço para vocês. Valeu, pessoal. Um abraço a todos. 17h15 então e 19 horas. Terceira aula. Estamos esperando todo mundo com a gente. Até mais. Valeu. Até mais.